Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, nós temos agora um estudo feito pelo pastor Glauber e segue o estudo. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, boa noite, sejam bem-vindos, para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui com bastante alegria, Estou muito feliz de mais uma vez poder ser eu em estar trazendo aqui o estudo bíblico da semana. Ainda que nós sabemos que todos aqui têm a capacidade, pelo Espírito Santo, de compartilhar aqui uma revelação, algo da parte de Deus que venha para a edificação da igreja e do corpo de Cristo, amém? Mas, como hoje sou eu, então, confesso que muita responsabilidade, porque ao receber o convite da irmã Cibele, isso gerou muita alegria, e expectativa na minha vida e também muito cansaço físico. Confesso que estou aqui com os meus neurônios fritos porque precisei pesquisar e estudar a Bíblia, mas graças a Deus que essa capacidade ela não é minha, Ela é do Senhor Jesus. Irmãos, o assunto de hoje, nós vamos ainda dentro do assunto que o Senhor Jesus fala, Se creres, verás ou melhor, se creres, obras maiores vocês farão em meu nome. Então, dentro desse assunto, nós vamos aqui falar a respeito das lutas e enfermidades. É um assunto que Jesus despertou no meu coração para que eu viesse aqui nesta oportunidade e estar dividindo com os irmãos, amém? Então, quero pedir aí que a irmã Cibele, esteja orando para esse início, e agradecendo aí o pastor Luiz também pela presença, a irmã Cidinha, o irmão Edilson, a irmã Cacilda, a irmã Carol, a irmã Vilma, que todos sejam abençoados aí, que a graça e a paz estejam com todos. Então, após a oração da irmã Cibele, nós vamos dar início em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai Santo, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, pela nossa salvação, Pai, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida e porque o Senhor Jesus Cristo está vindo para nos resgatar. Obrigada, meu Pai Santo, pelo teu grande amor sobre as nossas vidas. Obrigada, meu Pai Santo, porque o Senhor nos acompanha, Senhor, no dia a dia, trazendo o que nos é necessário, Senhor, a cada minuto. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra, Senhor, por todos esses anos, e através da Tua palavra o Senhor tem guiado os nossos corações e as nossas vidas. E nós cremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que hoje, Senhor, receberemos mais uma palavra. Pedimos, Senhor, que seja pela tua direção, que o teu Espírito Santo esteja à frente de todas as coisas e que os nossos corações venham receber da tua palavra misturada com fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, opera nas nossas vidas para que haja libertação, para que haja limpeza, para que haja amor nos nossos corações, para que sejamos conhecedores da tua graça, Senhor, e para que sejamos, Senhor, aqueles que multiplicam, Senhor, que compartilham da tua graça com outras pessoas. Jesus, muda, Senhor, o nosso viver. Transforma, Senhor, aquilo que não tem te agradado, Senhor. Transforma também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, as situações, Senhor, que nós temos vivido para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que tudo, Senhor, seja convertido para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém.
Amém, glórias a Jesus. Estamos aí abençoados com a oração da irmã Cibele. Meus irmãos, eu não vou me alongar muito, né, na introdução, mas o fato é que esse estudo bíblico, né, por direção do Espírito Santo, como foi orado, né, e também até mesmo o convite que eu recebi, não foi por acaso. Bom, quando a irmã Cibele, ela me chamou, né, para fazer aqui o estudo, né, o convite, enfim, ela disse, né, com as suas palavras, olha, você pode dar o estudo no sábado, né, dar sequência, enfim. E até então, eu tinha no meu coração realmente um desejo, na verdade eu sempre tenho esse desejo, amém, glória a Jesus, mas eu tinha dois assuntos, né, duas revelações que Jesus já colocou aqui no meu coração, e eu sempre fico muito feliz. Bom, mas o fato é que ao decorrer dos dias, tudo mudou, né? E o que eu imaginava passar para os irmãos, Jesus, ele mandou, né, que eu viesse a falar o que vocês vão aprender aqui hoje, que dentro do contexto de obras maiores que nós podemos e devemos fazer no nome de Jesus, está aí o contexto, né, de lutas e enfermidades, ok? E eu confesso que eu relutei, né, para poder entender aí a vontade do Senhor Jesus, porque esse assunto de hoje, claro, ele tem o conteúdo de estudarmos a Bíblia juntos, né, discipular os irmãos, mas ele também vem aqui como uma exortação muito profunda, como a irmã Cibele orou, que venha transformar o nosso coração, né, e que o Senhor Jesus ele possa limpar a nossa vida para que a gente de fato venha fazer a vontade dele. Então, o assunto de hoje, irmãos, ele é muito sério, né? Porque quando lembramos aí de enfermidades ou das nossas lutas aqui na Terra, muitas das vezes entra aí o sentimento de vítima na nossa mente, no nosso coração, e não é isso que vai fazer de nós obreiros, né, de Jesus, trabalhadores da boa obra, né? Não é o sentimento de vítima. Então, faz necessário a gente aí continuar o assunto de obras maiores, dando ênfase na questão de lutas e enfermidades, porque Jesus precisa da igreja na posição aí para que o evangelho dele seja cumprido por meio de nós também. Amém? Então, nós vamos entrar aí em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler os versículos. Muito bem. Então, meus irmãos, é bem verdade que é uma responsabilidade muito grande. Mas graças a Deus que nós temos aqui o respaldo da palavra e ela nos sustenta. E ela precisa nos sustentar sempre, em todos os momentos, irmãos. Com certeza na hora do discipulado, mas também, com certeza, né, no nosso dia a dia. E tem muitos irmãos que infelizmente abandonam a palavra de Deus, né? E eu não estou falando de apenas da religião, mas estamos falando aqui no nosso meio também, tá bom? Então, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 ao 3, introduzindo o assunto, o apóstolo Paulo diz: Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma maneira, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Muito bem, meus irmãos, é com essa palavra do apóstolo Paulo que eu vou me basear para ensinar os irmãos aqui hoje, com humildade, com amor, mas eu não pretendo desviar 1 milímetro daquilo que Jesus colocou no meu coração. Haja visto, é como Paulo diz, ai de mim se eu não prego o evangelho. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele chega a dizer aí, quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. E é bem verdade que o evangelho, né, é loucura para aqueles que se perdem, né, mas é o poder de Deus para aqueles que creem, né, poder de salvação. Então, assim como Paulo, eu também estou zeloso, né, e com zelo de Deus. Então não é algo propriamente da minha vontade. O fato de estarmos aqui nesta noite e com a revelação que o Senhor Jesus traz, também como Paulo na sua geração, assim eu e os irmãos aí responsáveis, né, por ensinar, liderar, apontar a direção para Jesus,
entre a igreja, também nós estamos preparando apresentar a cada um dos irmãos e no coletivo a igreja como uma virgem pura, a um marido que é o Senhor Jesus. A virgem é a igreja, o marido é o Senhor Jesus. Então, olha só que interessante, né, Pastor Luiz e os irmãos aí que estão ouvindo, né, que o Paulo, né, no versículo 3, ele relaciona ao fato de a serpente ter enganado a Eva, né? E nós sabemos que a partir dessa astúcia, né, houve lá a corrupção da humanidade, foi gerada lá uma semente corruptível e assim por diante. Então, da mesma maneira, irmãos, estudar a Bíblia e aprender sobre obras maiores e dentro desse contexto, as lutas e enfermidades é para que Satanás não tenha mais o domínio na mente dos irmãos, nas atitudes que muitos de nós temos tido com relação a enfermidades, aos problemas aqui da terra. Então, virem um capítulo da Bíblia, ou melhor, voltem um capítulo aí para trás, né? 2 Coríntios, então vamos para o capítulo 10, que nós vamos ler aqui nesse áudio, versículo 1 e 2. Ainda Paulo, né, na sua exortação. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Irmãos, glórias a Jesus. Assim como Paulo, né, eu também, aqui de longe, né, hoje na nossa geração, pouco usamos para se comunicar aqui através de cartas, né, como ele fazia na época dele, da igreja lá primitiva. Hoje estamos aqui pela internet, né? Mas assim como Paulo, irmãos, eu, quando estou perto aí dos irmãos, né, alguns eu já conheço, outros ainda não conheço, né, presencialmente, mas assim como Paulo, né, a gente procura usar sempre de mansidão, de bondade, né, mas sempre com caráter de humildade que Jesus ele pede. Mas também, quando necessário, mesmo à distância, quando sabemos, né, que muitos irmãos tropeçam na palavra e aquilo que a palavra que era para edificação acaba virando uma pedra de tropeço para muitos. Então, muitas das vezes precisamos usar de palavras às vezes mais ásperas no sentido de corrigir aos irmãos, né? Então, assim como Paulo na sua época, hoje nós também, né, o pastor Glauber está aqui com essa mesma responsabilidade. De longe, né, buscando humildade, para que dessa forma, dentro da palavra, haja correção, que o Espírito Santo venha nesta noite corrigir os nossos corações, para que estando juntos, né, possamos manter aí o foco na salvação, porque muitas das vezes, irmãos, nós, né, as pessoas julgam, né, as nossas atitudes, nós, quando estamos em evidência, né, trazendo a mensagem, produzindo conteúdo aí que vai edificar a fé dos irmãos, e às vezes somos julgados, né, por alguma atitude que são más interpretadas, né, e hoje eu não quero deixar essa impressão. O que precisa ser falado hoje vai ser baseado na palavra, por isso que começamos aí com essa introdução do apóstolo Paulo. Até porque, irmãos, eu não vou ler o versículo, mas lá em Hebreus 13, né, os versículos 17 e 18, o apóstolo, que não se apresenta lá, algum irmão lá messiânico, judeu messiânico, né, ele diz que devemos obedecer aos nossos pastores, nos sujeitando a eles, claro, pastores fiéis e com essa responsabilidade, um compromisso, né, com a salvação das almas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós velamos pelas almas dos irmãos, sofremos as dores de parto, como Paulo diz, né? E que também o versículo ele diz que nós vamos dar conta das almas dos irmãos. Então, esse é o nosso compromisso aqui nessa noite. Amém? Muito bem. Então, meus irmãos, sobre o assunto, né? Jesus, na sua palavra, ele declara e dia após dia, por meio da confiança na palavra, pelo Espírito Santo, Jesus ele quer que nós façamos, né, obras maiores no nome dele. Temos então que ter a fé, crer naquilo que está escrito.
Porém, irmãos, entrando aqui no assunto, e eu preciso que ninguém aqui leve para o lado pessoal, mas eu tiro por mim, né? Então essa palavra também é para mim. Porém, muitas das vezes, até pela comodidade, nós temos aqui alguns grupos de WhatsApp, né? E que têm sido ferramentas abençoadoras nas mãos certas, né? E aqui que está o segredo. Nós precisamos então usar de forma correta a ferramenta que temos hoje, né? Que é o WhatsApp, que é pregar o evangelho à distância. Porém, não podemos nos acostumar com isso. Amém? O que nós fazemos aqui no WhatsApp precisa refletir no nosso dia a dia e vice-versa. Então, muitas das vezes nós nos parecemos como porteiros, né, de condomínio, porque somos rápidos, né, em dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Mas somos vagarosos demais para dar aí glórias a Jesus, quando ficamos sabendo de testemunhos que glorificam a Jesus no sentido de salvação, quando é colocado um conteúdo, né, que vai gerar arrependimento, salvação, que vai colocar a pessoa no eixo da salvação e da vida eterna. Há pouco aí a própria irmã Cibele colocou aí um tema aí sobre coisas que estão se cumprindo em relação ao sistema monetário, enfim. Isso, claro que vem para despertar a nossa vida em relação à nossa salvação. E essas coisas precisam ser motivo de bastante alegria. Mas a gente não vê ânimo, né? Infelizmente, irmãos, a gente vê pouco ânimo, né? Quando se fala, né, que Jesus está voltando, que a salvação, né, está às portas, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que precisamos renunciar. Nós pouco nos manifestamos com testemunhos em relação a outras pessoas que estão crendo no Evangelho, né? Por exemplo, ainda essa semana, né, nós colocamos aqui o convite, o anúncio, né, sobre o evangelismo que faremos aí com as criancinhas, né? E não é que o pastor Glauber ou qualquer outro irmão aí fica aí, como eu posso dizer, vigilante, né, contando aí quantas pessoas curtem o vídeo, não é essa a questão. Mas a gente entende que se a pessoa não se manifesta, porque para ela não fez diferença. Mas durante a semana colocamos aí um chamado, né, para a igreja em relação a um evangelismo com as criancinhas, que é uma obra maior, né, que Jesus precisa que a gente faça, né? Quão grande tem sido as crianças alvo, né, do reino das trevas na nossa geração. E quando então colocamos aí, compartilhamos no sentido dos irmãos ficarem sabendo, mas para que orem, para que desejem participar, para que de alguma forma direta ou indiretamente estejam conosco nessa missão. E a gente não vê glórias a Jesus, a gente não vê, né, um despertar, um avivamento. Pastor, está precisando de ajuda. Irmã Cibele, o que eu posso fazer? Pastor Luiz, e assim por diante, né? Estou falando do evangelismo com as crianças porque foi o último. Irmãos, talvez alguém aí no seu íntimo orou, né? Enfim, fez alguma situação aí em favor da obra. Mas eu creio que os irmãos estão entendendo, isso precisa avivar a tal ponto de um contagiar o outro. Porque, repito, muitas das vezes, né? Agora eu vou entrar um pouquinho no tema. Muitas das vezes nós ficamos sabendo, olha, o fulano lá, ele foi curado de uma enfermidade. Aí o grupo enche de mensagens, ô bênção, ô glória e tal. Aí vocês me perguntam, Pastor Glauber, mas qual o problema disso? O problema é a gente ficar olhando para Jesus como se ele fosse um enfermeiro e perdesse o foco na salvação. Eu quero colocar um vídeo aqui para os irmãos em relação a uma criancinha. Eu já compartilhei esse vídeo com alguns, né? Mas eu vou estar colocando ele aqui no grupo para vocês verem por que Jesus tocou no nosso coração de fazer, por exemplo, evangelismo com criança. E se Jesus colocou no coração de um, ele quer que todos que tenham condições ou que desejem, que tenham fé, façam aí na cidade de vocês. Talvez não com o mesmo contexto que faremos amanhã, mas que devemos também olhar para as crianças em relação à salvação. Eu vou colocar o vídeo aí, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Eu tenho esse vídeo completo, ele dura aí mais ou menos 5 minutos, mas eu fiz uma edição aí, deixei ele apenas com alguns segundos. É um vídeo muito forte, né? O menininho, ele tá ali claramente possuído, né?
ele fala ali contra o Senhor Jesus, ele fala ali defendendo aí o reino das trevas, enfim. Bom, eu não vou estar compartilhando em outros grupos, até para não expor a criança, enfim, mas esse vídeo circulou aí pela internet aí algum tempo atrás, tá? Mas eu preciso aí despertar isso aí no coração de vocês, mexer com o coração de vocês hoje, para vocês verem que quando o Senhor Jesus desperta para a gente fazer uma obra, não é por acaso. E repito, muitas das vezes as pessoas, né, vão para Jesus como se ele fosse um milagreiro, né, um curandeiro, um enfermeiro, mas perdem aí o foco da salvação. Então, irmãos, o assunto aqui é falar obras maiores podemos fazer no nome de Jesus. E nós vamos relacionar as lutas e enfermidades. A começar que enfermidade, ela é espiritual. Nós precisamos parar de olhar para as enfermidades como se elas fossem doenças, porque enfermidade é ataque das trevas. Deuteronômio capítulo 28, que eu não vou ler nenhum versículo, né? É um versículo lá de mais de é um capítulo com mais de 50 versículos, se eu não me engano tem uns 60, e a partir do versículo 15, o Criador lá, o reino espiritual se revela, né? Através de castigo por meio de enfermidades. É isso que Jesus quer que hoje a igreja fique ciente, tome consciência. Enfermidade não é doença, é espírito das trevas, ok? Então, Deuteronômio capítulo 28, depois os irmãos podem estudar aí, em nome de Jesus, certo? Então, Jesus colocou aqui no meu coração e eu obedeci. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, outros eu vou estar apenas comentando, mas para mostrar aos irmãos, provar, comprovar sobre o que nós estamos tratando por aqui. Então, abram a Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 38. Muito bem. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 38 e o 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo serviu-os. Olha que bênção, irmãos. Então, aqui já a primeira lição dentro do contexto que nós estamos aprendendo hoje, sobre as enfermidades, as lutas, né? E a capacidade da igreja de fazer obras maiores, né? Graça e paz, irmão Marcos. Seja bem-vindo. Olha lá, então, irmãos, observando aí a Bíblia, olhem para o versículo enquanto falo com vocês. A Bíblia diz aqui que Jesus, ao curar, né, a sogra de Pedro, a Bíblia diz no versículo 39 que Jesus repreendeu a febre. E eu pergunto, alguém aqui já viu um médico repreendendo a febre, né? Não, ninguém viu e nem eu, enfim, nem vai ver, mas Jesus repreendeu a febre. E aqui está o primeiro ponto, mostrando para nós que a febre é uma enfermidade, então é algo espiritual. E prontamente, né, instantaneamente, né, a enfermidade a deixou. E o versículo lhe mostra, irmãos, que em seguida, né, a mulher, ela se levanta para servir. Olha que legal. Então, além do que falamos aqui, né, sobre repreensão, repreender significa expulsar ou censurar. Então, Jesus não estava falando ali com a doença, né, com a temperatura alta do corpo da mulher, né, com os outros sintomas, mas Jesus falava com um espírito maligno. E logo que a mulher é curada, ela se levanta para servir. Olha que bênção, né? E quantas das vezes, né, recebemos aí um livramento do Senhor Jesus e continuamos como antes, né? Ou seja, não servimos o reino de Deus, não fazemos obras maiores. Bom, mas aí vamos ler os versículos 40 e 41, Lucas capítulo 4. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então aqui, irmãos, mais um exemplo, né, relacionado à enfermidade, né, vinculada aí com espíritos malignos. Então, no dia seguinte, né, anterior aí, o dia após, né, a cura da sogra de Pedro,
Jesus então cura lá muitos enfermos, né? A fama então de Jesus percorria as aldeias vizinhas. E Jesus então impondo as mãos sobre cada um deles, né? E quantas das vezes nós aqui de longe, sabendo aí que alguém está enfermo, não colocamos as nossas mãos, né, sobre o enfermo, expulsando lá. Mas a Bíblia diz que prontamente eles eram curados cada vez que Jesus se manifestava dessa forma. E que também muitos demônios saíam desses enfermos. Olha aí, irmãos. Então, enfermidade e demônios sendo aí, né, ligados nessa correlação entre eles. Inclusive, eles reconhecendo, né, os próprios demônios, ou seja, as próprias enfermidades, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Ok? E mais uma vez, o versículo, né, a passagem bíblica aí no versículo 41 diz que Jesus repreendeu, não deixando sequer esses demônios falarem. Então, é mais um exemplo aí de enfermidade ligada aí a reino espiritual. Agora nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículos 1 ao 3. E descendo ele do monte, né, Jesus desce do monte, seguia-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Muito bem, irmãos e irmãs, olha só, aqui chama atenção porque entre a multidão, um homem leproso vai até Jesus. E eu fico pensando aqui, o caos que foi gerado com essa situação, porque o leproso ele era considerado, ou na verdade é considerado, uma pessoa amaldiçoada, né? Isso fica provado lá no ministério da lei de Moisés, por muitas vezes Jeová castigava lá o seu povo por meio dessa lepra, né, dessa maldição. E entre a multidão aqui na época de Jesus, um homem, né, leproso, que vai até Jesus, e eu imagino todos ali humilhando o homem, escorraçando o homem, né? Porque o leproso, o pecado dele ficava exposto, todos sabiam que ele tinha pecado, então, de alguma forma, ele tinha sido amaldiçoado, né? Pelo Criador, pela lei de Moisés, enfim. Mas Jesus, então, toca naquele homem, né? Jesus não ora, Jesus faz questão de tocar no homem. Nós recebemos um estudo aí da irmã Cibele falando a respeito, né? Quão valioso foi esse toque, né, para aquele homem, né? Não apenas, entre aspas, né, não apenas a cura, mas o toque. Quanto tempo aquele homem não era tocado, um abraço, um carinho, enfim. E Jesus, então, atendendo o clamor do homem, Jesus diz, né? O homem diz: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Olha onde vai, irmãos. O homem, ele não falou: Jesus, me cura. Ele usa o termo: Senhor Jesus, o Senhor pode me limpar. Porque ele entendia que ele estava amaldiçoado. Ele entendia que aquela enfermidade não era uma doença, mas era uma maldição. Então ele entendeu que Jesus tinha autoridade. E Jesus tocou e disse: eu quero, seja limpo. E aqui é importante ficar claro na lição de hoje que Jesus é da natureza dele curar a todos, purificar a todos, para que não entre nenhum pensamento na mente dos irmãos que Jesus não está curando essa pessoa. Ah, meu Deus, Jesus não me ouve, ele não me cura. Não, é da natureza dele, é do caráter. Nós é que precisamos entender as coisas no reino espiritual. Repito, enfermidade e problemas não são terrenos, são espirituais. Por isso que a Bíblia diz que tão logo o homem fora purificado. Muito bem, irmãos, lepra. Nós vamos ver outro exemplo que está aqui em Lucas, capítulo 13, tá bom? A partir do versículo número 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha aí, ó. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo ela Jesus, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha aí que tremendo, hein? Vamos pegando aí, irmãos. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão:
6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, meus irmãos, eu não vou me atentar aqui muito, mas eu quero falar assim sobre algumas coisas que chamam a atenção nessa passagem bíblica. Primeira coisa, que a mulher estava lá com espírito de enfermidade há 18 anos, por isso ela andava corcunda, né? E ela não tinha como se endireitar, e às vezes a gente tem uma dorzinha na coluna, né, irmãos? Já é ruim, né? Imagina essa mulher que há 18 anos era corcunda, né? Talvez facilmente ela conseguia tocar até os pés, os dedão dos pés. Mas Jesus, então, ele dá a ordem, né? Mulher, você está livre da tua enfermidade. Olha lá. Então, espírito de enfermidade, Jesus ordena, mulher, você está livre. Pronto, acabou. Então, irmãos, aí Jesus coloca as mãos sobre ela, né? E ela prontamente se endireitou. E aí sim ela deu glória a Deus. Mas vejam, irmãos, por que ela deu glória a Deus? Olha a sequência dos versículos. Não foi porque ela ficou curada apenas, né? Claro, Jesus ele rebate os religiosos, mas quando Jesus então vai entrar no contexto da cura, Jesus ele vai lá dizer no versículo 16, e não convinha soltar desta prisão. Então, a Bíblia mostra que a enfermidade era uma prisão, certo? Ao qual a mulher estava há 18 anos nos laços de Satanás, ok? E aí sim, então, o povo reconheceu a autoridade de Jesus, tanto que no versículo 17, a Bíblia diz que até os adversários de Jesus, envergonhados, né, se calaram, e que todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, irmãos, não é que é errado a gente orar por um enfermo, ou colocar a mão nele, ou mesmo dar o glória a Deus, como muitos fazem aqui no grupo, né? Mas o fato de dar o glória a Deus, na verdade, fica a lição para nós hoje, é quando as pessoas de fato creem em Jesus para poder segui-lo. Não é o fato de ter uma enfermidade, a pessoa recebe a cura e pronto, e acabou. Então, tanto isso é uma responsabilidade para aquela pessoa que recebe a cura, porém, principalmente para a igreja, porque a igreja, né, precisa ser uma cópia do Senhor Jesus, ok? Então, necessariamente, não precisa ser um pastor, um apóstolo, como tivemos aí na Bíblia, para operar os milagres que Jesus fez. Até porque nós estamos aqui no contexto. Jesus falou, não fui eu que inventei, né? Se creres, quem crer em mim, né, obras maiores farão no meu nome, ok? Então, é muito importante, né, a gente entender o contexto. Vamos para Lucas capítulo 8, versículos 38 Lucas capítulo 8, versículos 38 e 39. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus os despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, meus irmãos, aqui é a passagem bíblica do Gadareno, né? O homem onde ele tinha força lá de um demônio. A Bíblia diz, nesse contexto aqui, que ele era tão feroz, ele era tão perturbador, que ele precisava ficar preso lá no cemitério, acorrentado, irmãos. Mas, algumas das vezes, a legião de demônios era tão poderosa que tinha força para estourar as correntes e o homem saía pela cidade lá causando estragos. Mas Jesus então cura este homem. Olha que interessante, certo? E tão logo ele é curado, ele tem a mesma atitude da sogra de Pedro. Este homem entendeu, né, a libertação que ele recebeu. E ele queria seguir Jesus, mas Jesus aqui tem uma atitude diferente, pelo menos com relação aos apóstolos. Jesus fala, não precisa vir comigo, vai lá, volta lá para sua casa e conta lá quão grandes coisas te fez Deus.
e o homem fez como Jesus ordenara. Então, irmãos, aqui está mais um motivo para sim dar glória a Deus. Porque Jesus não faz a obra pela metade. E muitas das vezes a gente fica empolgado porque somos falhos e a gente sabe aí que algum irmão, algum parente, algum amigo foi curado e a gente fala glória a Deus. E eu digo glória a Deus nada, essa pessoa precisa crer, precisa seguir, precisa dar testemunho como esse gadareno que foi liberto e foi lá para a cidade dele contar grandes coisas que Jesus tinha feito. É bênção, irmãos, isso é testemunho. Isso é testemunho, amém? Vamos para outro áudio, falar agora sobre o centurião romano. Mateus capítulo 8, versículos 8. Mateus capítulo 8, versículos 8 ao 10. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faça isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, meus amados irmãos, dentro desse contexto de obras maiores, nós podemos fazer no nome de Jesus, falando sobre lutas e enfermidades, ok? Aqui, então, o centurião romano, ele não era judeu, então ele não tinha o princípio, por exemplo, de crer no Messias, de que viesse um Salvador, nada disso. Ele tinha uma cultura diferente, como o romano. Pior, ele era um general do exército, ele era um centurião. Mas então, ele tinha um bom coração, ele tinha um coração voltado para Jesus. Prova de que Jesus não olha se você é brasileiro, se você é judeu, se você é religioso ou não. Jesus ele quer um coração voltado para a sua palavra e para o reino do céu, e foi o que aconteceu com aquele homem. E é interessante porque ele diz: Senhor, eu não sou digno que vá à minha casa, mas diga uma palavra. Ou seja, ele se sentia indigno por não ser um judeu. Mas ele reconheceu que Jesus é um Deus que olha para todos, o Deus Salvador. E aí Jesus, né? Então o homem diz: diga uma palavra, que o meu criado lá de longe ele vai ser salvo. E é tremendo, irmãos, porque aqui fica provado que é a palavra que cura, porque não adianta a gente aqui falar de Jesus e não seguir a palavra. Porque é a palavra que mostra Jesus para nós, e é a palavra que é a autoridade diante de enfermidade, diante de problema, diante de demônios, diante da morte. Então, por isso que no versículo 9 o centurião reconhece a autoridade. Ele fala: olha, eu também sou homem de autoridade. Eu digo para o meu soldado, vai para a direita, e ele vai. Eu digo para o outro, vai para trás, e ele vai. Eu digo para o meu criado, faça isso, e ele faz. Aquele homem sabia o que Jesus poderia fazer, porque ele entendeu o contexto de autoridade. Mas a autoridade daquele centurião não podia fazer nada ali diante de um homem enfermo. Talvez ele era um homem de posse, podia contratar um médico, o melhor, certo? E quantas das vezes recorremos à ciência, né? Mas perdemos a autoridade dentro da palavra do Senhor Jesus, ok? Mas aqui então, irmãos, eu coloquei esse versículo, essa passagem da Bíblia, para mostrar que é pela palavra que nós recebemos autorização de Jesus para fazer obras maiores no nome dele. Por isso, então, Jesus se maravilha e diz: nem mesmo em Jerusalém encontrei tamanha fé. Porque Jerusalém, Israel, enfim, até hoje, né, irmãos? Mas principalmente naquela época, era o centro religioso, o centro espiritual da terra, vamos dizer assim. Mas nem lá Jesus tinha encontrado pessoa com fé, que nem esse centurião. E ficou relatado para que hoje eu e você pudesse ter esse sentimento despertado, ou essa visão espiritual despertada, né? E é bem verdade, né, irmãos, que muitas pessoas que, inclusive aqui no grupo, e o objetivo aqui não é apontar dedos ou envergonhar os irmãos, mas poucos são aqueles que estudam a palavra aqui conosco. Poucos que são obedientes à palavra no dia a dia, mas são muitos que vêm aqui. Fulano, ora pelo ciclano. Ciclano, ora pelo Beltrano. Oh, glória a Deus, ele foi curado. Mas a própria pessoa não segue a palavra.
Muitos que deveriam estar aqui ouvindo o estudo bíblico só aparece na hora da dor de barriga. E dor de barriga, irmãos, lembrando, não é enfermidade, é espiritual. Só na hora do problema. E é claro que Jesus é da natureza dele curar, mas a maior natureza de Jesus, com certeza, é a salvação. Ok? Então, nós vamos lá para Lucas capítulo 4, versículos 33. Glórias a Jesus, irmã Ruth. Muito bem, então vamos ler Lucas capítulo 4, a partir do versículo 33. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder? E eles saem. Olha aí, irmãos. Então as pessoas reconheciam que era na palavra que estava o poder de Jesus. Eu creio que os irmãos estão entendendo o contexto. Não estou tirando aqui a autoridade do Senhor Jesus, mas a própria palavra dele, e nós vamos falar dela já já, lá no final. A palavra tem poder, irmãos. A palavra do Senhor Jesus tem poder e autoridade. E isso fica provado que Jesus, ele não orou para que nenhum milagre acontecesse. Ele não orou, por exemplo, Pai, faça um milagre aqui na vida desta pessoa que está endemoniada. Pai, faça um milagre nesta mulher que está com febre. Neste aqui que eu vou ressuscitar. Não. Jesus ordenou a libertação espiritual. Por exemplo, Lázaro, saia para fora do túmulo. Homem, fique curado. Enfim, Jesus ordenou. Jesus não ficou barganhando com o reino espiritual, como muitas das vezes nós, por não entendermos a palavra de Deus, ficamos barganhando. Pior, duvidando que Jesus possa nos ouvir. Então, eu fiz um esforço, como eu falei para os irmãos no início do estudo. Fritaram aqui os meus neurônios para eu procurar aqui um texto da Bíblia onde eu encontrasse um versículo de Jesus dizendo: orem pelos enfermos. Eu não encontrei Jesus dizendo para a gente orar pelos enfermos, mas eu encontrei Jesus dizendo: curem os enfermos, levem a palavra aos enfermos. Eu vou mostrar esse versículo já já. Antes, eu quero trazer aqui Atos capítulo 9, versículos 39 ao 42. Atos capítulo 9, versículo 39 ao 42. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Uhul! A pergunta que não quer calar: quantos de nós temos fé para crer nesta palavra? Irmãos, o contexto é que havia uma jovem que era inclusive discípula de Pedro, né, que estava ali naquela cidade chamada Jope, né? E ela estava lá morta, né? Se vocês lerem aí todo o capítulo, vocês vão ver o contexto. Então, sabendo os irmãos que Pedro estava na cidade, correram para ele: Pedro, venha cá. E Pedro, eu creio que ele deve ter chorado, como Jesus chorou na ressurreição de Lázaro, porque os irmãos não estavam entendendo o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Mas, para a glória de Deus, a Bíblia está aí, a palavra de Deus está aqui para nós. E é interessante que chama a atenção que quando Pedro vai ao local, ele faz todos eles saírem. Todos eles, mesmo sendo discípulos, estavam com espírito contrário. Pedro então se isola, fica só ele e o corpo. Mas veja bem, Pedro não coloca as mãos precipitadamente, ele ora antes, para reconhecer e saber a vontade do Senhor Jesus. E
depois que Pedro ora, aí sim, ele ordena, Tabita, levanta-te. Ou seja, em nome de Jesus, levanta-te. Sabe com quem Pedro estava falando? Com o espírito da morte, irmãos. Olha que interessante. E prontamente a menina ressuscitou para a glória do Senhor Jesus, porque o versículo 42 diz que muitos creram em Jesus. E hoje estamos pedindo cura para as pessoas, como se Jesus fosse um enfermeiro, mas não falamos de vida eterna para aqueles que são curados. E a missão da igreja, hoje, que Jesus quer, é relacionar enfermidade com o ataque das trevas e cura com a vida eterna. Vamos para outro áudio, em nome de Jesus. Abram a Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos, que nela houver, e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Olha aí, irmãos, eu não sou o pastor Luiz, mas eu vou falar que nem ele. Pastor Glauber também não está para brincadeira aqui hoje, meus irmãos. Amém? E os irmãos fiquem à vontade, no final do estudo, para escolher se levam essa palavra como um puxão de orelha ou se vão glorificar a Jesus e ter a fé para fazer a obra. Amém? Mas, como eu falei há pouco para os irmãos, eu não encontrei na Bíblia Jesus falando, dando a ordem, né? Ora, vão lá e curem, façam um milagre lá pelos doentes. Jesus está dando a ordem, né? Curem os enfermos. Ele não está dizendo orem pelos enfermos. Jesus está dando capacidade para nós. E quantas das vezes, né? Nós recebemos pedidos. Fulano, ora pelo ciclano, mas a própria pessoa fica ali, né, escondida debaixo da saia do pastor, do evangelista, do irmão, da irmã, e não tem coragem de obedecer ou mesmo ler a palavra de Deus. E olha o detalhe, irmãos, aqui o contexto, Jesus, no começo do capítulo, ele separa lá 70 discípulos, de 2 em 2, Jesus, ele distribui lá pelos confins de Israel, enfim, por Jerusalém, e Jesus dá a ordem, indo pregar, né, curai os enfermos que vocês encontrarem. E quando chegarem, digam, é chegado a vós o reino de Deus. E quantas das vezes ficamos pela metade? Oramos pelo enfermo, de longe, né, porque temos preguiça de ir até ele, e nem falamos que chegou para eles o reino de Deus, ou seja, não apresentamos o dono da obra. Ah, pastor, mas eu falo de Jesus. Mas Jesus mandou apresentar o reino de Deus, ou seja, devemos falar da cura, não para essa terra, não para essa vida. Devemos falar da salvação, ou seja, a cura é um canal para que Jesus venha a ser glorificado em relação às pessoas crerem na obra dele. Por isso que no outro áudio, nós vamos ler aí mesmo, em Lucas, só que agora no capítulo 10, nós vamos ler o versículo Lucas 10, versículo 17 ao 20. E voltaram os 70, né, discípulos com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus respondeu no versículo 18, olha lá, e disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair dos céus. Tá vendo, irmãos, como enfermidade aí, ó, a obra das trevas? E os discípulos estavam alegres, né? Afinal, eles pararam de ser apenas espectadores, eles pararam de ver Jesus fazendo a obra e foram eles fazer também. E se alegraram. E Jesus falou, olha, eu vi lá Satanás caindo como raio dos céus. Mas Jesus não para por aí, ó, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Será que Jesus está falando de cobra? Será que Jesus está falando que nós vamos no zoológico? Será que Jesus vai chamar aí um marido corajoso para matar um escorpião para a esposa? Não, aqui Jesus está falando de reino espiritual, porque ele vai dizer, toda a força do maligno não tem poder, não pode fazer dano para nós, nenhum dano. Porém, Jesus termina dizendo exatamente o que é de fato dar glória em relação à enfermidade, luta e perseguição. Olha o versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Uhul! Glórias a Jesus, irmãos. Tá aí, ó.
E eu também não encontrei na Bíblia nenhum versículo Jesus falando: existe festa no céu quando uma cura acontece. Eu não encontrei, irmãos. Repito, meus neurônios, o Tico e o Teco, fritaram, mas eu não encontrei nenhum versículo Jesus falando: glória a Deus, a festa no céu, porque o enfermo foi curado. Não encontrei. Mas sabe o que eu encontrei? Vamos para Lucas capítulo 15, versículo 7. Jesus falando: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tá aí, irmãos. Não encontrei, e vocês também não vão encontrar, Jesus falando que há alegria no céu porque alguém foi curado de uma enfermidade. Por isso, né, enfermidade não pode ser visto apenas como doença, mas como batalha espiritual, porque quando você leva a palavra de Deus para alguém e a pessoa crê, a enfermidade vai embora. Quando você ora em cima daquela palavra lida, a enfermidade vai embora. E gerou naquela pessoa que foi curada a oportunidade dela se arrepender de seus pecados e ela ser salva. Não importa se é um discípulo, se já é uma pessoa discípulo de Jesus, se não é. E no nosso meio, tem muitos irmãos e irmãs que duvidam do poder de Jesus. Por que que aquele irmão é curado e eu não sou? E aí entra aquele sentimento de vítima, né? Cuidado, irmãos, com Satanás. Ele é muito astuto. A pessoa fica ali se vitimizando porque recebeu a notícia de uma enfermidade, porque o seu corpo está dolorido, porque ela está limitada, né? E ela só está assim porque ainda ela não conhece a Jesus Cristo. Precisa conhecer Jesus dentro da palavra. Não adianta dizer que conhece Jesus, certo? E não buscar conhecê-lo na palavra. A palavra revela Jesus e a obediência à palavra revela os frutos, certo? Por isso que nós vamos para a Bíblia, porque lá em Mateus capítulo 16, versículos 13 em diante, olha o que aconteceu. Mateus 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, irmãos, está aqui a prova. Jesus, o foco de Jesus, a preocupação do nosso Senhor é com a igreja, não é com o resto do mundo. Claro, o resto do mundo, Jesus deu a vida por todo o mundo, mas os salvos serão aqueles que são igreja, os discípulos. Por isso Jesus falou: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, né, vai responder no versículo 16. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Está aí, irmãos, glórias a Jesus. Então, temos que ser como o apóstolo Pedro. Se bem que Pedro depois tropeçou, mas enfim, olha só, ele revela Jesus no Espírito. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e como tal não é para essa terra, irmãos. E se nós ficarmos aqui barganhando com Jesus, Jesus me dá uma cura, quando na verdade a palavra é a cura, porque nós vimos que enfermidade está ligada à maldição e maldição a pecado, já mostramos para os irmãos. Será que é a minha vida que está em pecado? Será que eu que não tenho que me alinhar com a palavra de Deus? Porque senão, irmãos, nós seremos miseráveis. Miseráveis, nós deixamos a glória de Deus de lado e passamos a ser mendigos na fé quando esperamos Jesus apenas para as obras terrenas. E Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 19, que eu não vou ler. Se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. E quem aqui já teve a oportunidade de abraçar um mendigo, fedido, fedendo a urina, fezes, a cachaça, a outras coisas mais? Quem aqui já teve essa experiência sabe quão miserável é um mendigo. Mas Paulo, lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, vai dizer que nós, se esperamos a Cristo aqui para esta terra, apenas
somos pior que um mendigo, que depende de tudo e de todos para fazer qualquer coisa na vida dele. Amém? Então, aprender essas coisas, irmãos, tira do nosso coração falsos pensamentos. Ah, se Deus quiser, Ele vai operar. Irmãos, até talvez uma criança saiba que a palavra se é uma condição, né? Eu não preciso ser um perito em português para entender que o se coloca a minha fé em dúvida, porque pode ou não acontecer, se Deus quiser. Quando eu falo se Deus quiser, só fica provado que eu não conheço a vontade de Deus. Mas vamos lá para Tiago, capítulo 4. Glórias a Jesus pela vida da irmã Ruth, que está colaborando aí, né, com o texto, né, explicando o que significa serpente, né? Que dentro do contexto espiritual significa lá na figura de Satanás, né? Algo relacionado à astúcia, enfim. Mas então, irmãos, Tiago, capítulo 4, versículos 14 e 15. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, irmãos, está aqui o apóstolo Tiago explicando exatamente, né, com melhores palavras, aquilo que o pastor Glauber está tentando explicar. Muitas das vezes falamos, olha, se Deus quiser, aquela pessoa vai receber uma cura. Por quê? Porque no nosso coração, sem perceber, a gente quer ver apenas aquela pessoa saudável, né, trabalhando, estudando, mas não falamos de salvação para ela, como se a nossa vida aqui na Terra fosse infinita, mas não é. Ela é finita. Vai acabar na hora da morte. E a morte é um espírito maligno. E o espírito maligno trabalha através do pecado. Enfim, e assim por diante. Então, a nossa vida aqui é um sopro, né? Como diz aí o apóstolo Tiago. Né? Ao invés da gente ficar pensando no dia de amanhã, vamos pensar na nossa eternidade agora. Né? Porque ao invés de falar se Deus quiser, porque dá a impressão que o Senhor Jesus é aquele gênio da lâmpada, né? Você pega lá a xicarazinha, esfrega, 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 e fica ali esperando Jesus fazer a sua vontade. Mas não é bem assim, né? Então, vamos lá, vamos prestar atenção. As doenças, as enfermidades, elas são malignas e elas fazem parte do processo da vinda de Jesus, inclusive do arrebatamento. Irmãos, Jesus profetizou, repito, as doenças que estão surgindo aí no mundo, ou doenças que haviam sido erradicadas, estão voltando para que se cumpram as profecias que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 7, vou apenas citar, Jesus falou, olha, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, olha aí, doenças, e terremotos em vários lugares. Então não adianta você ficar preocupado apenas em orar por uma doença e não colocar a palavra na vida daquela pessoa. É sua responsabilidade fazer isso. É minha responsabilidade. É aí onde encaixa o contexto de obras maiores. Se a gente tiver fé, nós podemos fazer no nome de Jesus. Então é a palavra, e isso nós vamos provar mais uma vez no outro áudio. João capítulo 17, versículo 20. Jesus, nosso Senhor, diz, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então está aí, meus irmãos, está aí. Se você não crê na palavra de Deus, como que você vai levar salvação, arrependimento, oportunidade, né, de arrependimento para as pessoas? Como? Se nem você e eu cremos na palavra de Deus. Então, está aí a prova. E por esses dias eu coloquei aí um vídeo de uma senhorinha, né? Eu vou até recolocar, se os irmãos quiserem assistir. É uma senhorinha que ela já não tinha mais a memória, né? Ela perdeu a sua memória. Mas uma coisa ela não perdeu dentro da memória dela: Jesus Salvador. E é fato, irmãos, precisamos ser sinceros. Nós não conseguimos nos recordar de cada versículo, de cada passagem bíblica, a cada estudo que nós recebemos. Mas o nosso espírito tem essa capacidade por causa de Jesus. Então, quem não lê a palavra não vai ter, né, na memória espiritual, vamos usar esse termo, a lembrança de Jesus é um Salvador. Ok?
Por quê, irmãos? A palavra, ela tem essa capacidade. Porque perda de memória, o Alzheimer, enfim, ele é uma enfermidade vista como algo degenerativo em relação ao nosso corpo. Perdemos a memória à medida que vamos envelhecendo. Claro, tem pessoas que, por algum acidente, bate a cabeça, enfim. Mas, irmãos, nada é por acaso, tudo é espiritual. Porém, a palavra, ela tem essa capacidade de arquivar a vida de Cristo em nós. Por isso eu vou postar o vídeo logo após esse áudio. E eu também, aqui, recentemente, estive na casa de algumas irmãs que estavam atribuladas com enfermidade. E Jesus me deu a direção e eu fiz como ele mandou. Eu orei sim, mas de uma forma diferente. Eu abri a minha Bíblia em João capítulo 17 e do início ao fim, lá tem 26 versículos e cada um de nós lemos aí, dividimos em 3 partes o capítulo, cada um, eu e as 2 irmãs, lemos e nós oramos dessa forma. E ao final, dei as bênçãos apostólicas, abrindo a Bíblia também, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo dá as bênçãos apostólicas. Para provar que a palavra cura. Terminamos a oração dentro da Bíblia e as irmãs estavam alegres. E eu me lembro de uma outra situação, que uma irmã também estava atribulada, né? E eu falando da palavra para ela. E ela me interrompeu. Pastor, olha só, deixa eu falar algo. Aquela dor sumiu. E eu falei, tá vendo, irmã? É a palavra. Tá bom? Então eu vou postar o vídeo aí. E glórias a Jesus. Isso sim é dar glórias a Jesus. Por isso, depois do vídeo, João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 1. Quem viu o vídeo aí vai entender o que o pastor Glauber falou no outro áudio. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Uhul! Está aí, irmãos, o contexto de glória. Porque Jesus, aqui nessa oração, ele sabia que ele ia para a cruz. E ao ir para a cruz, ele sabia que ele teria confirmado, consumado, completado a vontade de Deus o Pai. Ok? E essa mesma vontade de Deus o Pai, ela é consumada todas as vezes que nós obedecemos a Jesus, né? E aí, irmãos, eu vou até dar um spoiler aí, a irmã Cibele me perdoa, mas ela teve uma visão aí que ela ainda não me contou, eu fiquei ansioso, curioso para ouvir. Mas ela teve uma visão aí relacionada à glória, né? Que o Senhor Jesus é glorificado no Pai, o Pai no Filho, mas eu tenho certeza que alguma coisa aqui relacionada do estudo tá ligado lá com a visão que a irmã teve. Beleza? E aqui está o Senhor Jesus falando que esse é o verdadeiro motivo de darmos glória a Ele. Porque muitas das vezes fazemos a obra pela metade. Fulano lá foi curado, aí a pessoa se precipita. Glória a Jesus! E eu digo não. Glória a Jesus se ela crer na palavra e se a palavra transformar a vida dela para a ressurreição e a salvação. Aí sim, glória a Jesus. Porque Jesus, ele não apenas curou aqueles enfermos. E isso é tão verdade, irmãos, que eu vou fazer uma pergunta. Aonde é que está Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou? Aonde que ele está agora? Aonde que está Tábita, que Pedro ressuscitou? Aonde que está o leproso que nós vimos lá de Mateus capítulo 4? Aonde estão todos os enfermos que Jesus curou? Aonde eles estão agora, irmãos? E eu falo para vocês, nenhum deles está aqui na terra para contar a história para nós. Todos eles estão lá na glória do céu. Então, se alguém respondeu que eles estão mortos, erraram também. Mas eles todos glorificaram a Deus porque eles creram no Senhor Jesus. E assim é a glória de Deus, quando acontece ressurreição e vida eterna para aqueles que creem. Que bênção, né, irmãos? Vamos para Lucas capítulo 17, versículo 12. Lucas 17, versículo 12 até o 19. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então eles reconheciam, estavam em miséria, não é isso, pastor Luiz? Miséria, misericórdia, miséria. E ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha que interessante, né, irmãos? Jesus então não fala, eu vou curar vocês. Não, Jesus dá ordem, vai lá.
se apresenta lá para o sacerdote. Por quê? Dentro do contexto da lei de Moisés, o leproso, ao ser curado, dava sorte, vou usar a palavra sorte, né? Se alguém lá fosse curado lá pela lei de Moisés, ele ainda tinha que fazer uma série de rituais, de sacrifícios lá, enfim, entre eles se apresentar lá para o sacerdote. Então Jesus dá a ordem, beleza? Beleza, vamos continuar lendo. E aconteceu o quê? Indo eles, ficaram limpos. Então durante o caminho, eles estavam indo fazer como Jesus mandou, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, ou purificado, né? Voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um homem samaritano. Não é por acaso, né? Ele não era judeu. Não é por acaso que a Bíblia traz esse detalhe, né? Porque aqui o judeu entra como o religioso de hoje. Ele era um samaritano, povo excluído, que nem o romano. E esse reconheceu o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Versículo 17. Respondendo, Jesus disse: Ué, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Olha aí. E o pastor Glauber pergunta: cadê aquele fulano que ficou curado lá? Que o irmãozinho aqui postou no grupo. Cadê ele como discípulo de Jesus? Não precisa estar aqui no nosso meio. Mas cadê ele pregando a palavra de Deus? Cadê o testemunho? Olha aquele fulano lá que foi curado, ele está pregando o evangelho. Eu não vi ainda um testemunho relacionado. Enfim, versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Olha a pergunta de Jesus. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uhul! E aqui, irmãos, versículo 19 muda toda a história. Aquele homem único que volta para glorificar a Deus por meio do que Jesus faz, ele entendeu o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Obras maiores. Enfermidade não é doença. Então, para ele, recebeu aquém do que ele pediu. A princípio, ele tinha pedido uma cura, mas Jesus fala no final: porque você me reconheceu, eu digo para você, a tua fé te salvou. Uhul! Então, irmãos, nós também éramos enfermos aqui antes de Jesus entrar na nossa vida. Talvez não tínhamos aí dores físicas, mas estávamos caminhando com a enfermidade do pecado. Então, vamos buscar pelas coisas que são eternas. Vamos buscar a Jesus pelas coisas que são eternas. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 5. Sim, viu, irmãos? Antes da leitura, eu vou falar aqui, mas não é para demagogia, não é para a glória do pastor Glauber, mas é para a glória de Jesus. E eu, à medida que venho sendo transformado pela palavra de Deus, eu também venho pedindo a Jesus coisas que apenas vão me colocar na glória do céu. Bom, os irmãos, ou pelo menos a maioria não sabe, mas eu tenho problemas nos ombros, adquiridos por causa do trabalho, excesso de trabalho. Trabalho há 14 anos na mesma empresa e por fazer movimentos repetitivos, geraram esses problemas. Um dos ombros está com rompimento parcial de 30%. O médico diz que se chegar a 50% é caso cirúrgico. E eu, irmãos, não tenho orado a Jesus para ele me curar. E eu também nunca pedi para ninguém esse tipo de situação, né? E eu não estou dizendo que é pecado pedir uma cura. Não é isso, creio que os irmãos estão entendendo, correto? Então, irmãos, eu estou falando isso porque nós vamos ler o texto aqui, que o apóstolo Paulo vai dizer assim. Eu vou ler 1 Timóteo, eu vou ler o capítulo 5, eu vou ler o versículo 23 primeiro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E aqui então, irmãos, fica provado que o Timóteo, embora era jovem naquela época, ele já tinha muitos problemas de enfermidade, ou seja, coisas espirituais. Claro, ele estava no campo de batalha, ele era ali da infantaria, né, de peito aberto, ele ia para a guerra, né? Paulo mandava e ele obedecia. Eu vou para a glória de Cristo. Mas então ele tinha problema lá, um problema, como eu posso dizer, esqueci o termo agora. Bom, mas era uma doença frequente, né? Uma doença crônica, lembrei. Então, Paulo não orou por ele. Paulo apenas fala: olha, Timóteo, toma lá um pouco de vinho aí por causa das suas frequentes enfermidades. Porque Paulo entendeu o que nós estamos falando aqui hoje. E Timóteo com certeza também.
Mas vamos ler aí os versículos 22 e o 24. Olha lá, primeiro o versículo 22. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Tá aí, irmãos. O apóstolo Paulo, com bastante autoridade, eu vou explicar isso para vocês. Ele orienta, é uma recomendação expressa. Timóteo, cuidado, não coloque as suas mãos precipitadamente sobre alguém que está enfermo. Sabe por quê, irmãos? Quando nós oramos por alguém, espiritualmente falando, nós participamos da obra, né, em relação à vida daquela pessoa. E nem todas as pessoas querem seguir a Jesus de verdade. Muitas pessoas querem continuar, né, se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, matando. E nós estamos entendendo que enfermidade é guerra espiritual. E quantas das vezes muitos irmãos aqui do nosso grupo ficam enfermos e têm enfermidade crônica porque se envolve com problemas que Jesus falou que não é. Jesus só mandou pregar a palavra, amém, beleza, fica aí na sua. A pessoa fica ali querendo lutar uma guerra que ela não foi chamada. É disso que Paulo está falando para Timóteo. Por isso, o versículo 24, ele confirma, olha lá, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Então, muito provavelmente, as enfermidades de Timóteo eram frequentes, mas por causa dessa guerra espiritual. Irmãos, vejam bem, vamos colocar as palavras certas aqui, porque não é para vocês ficarem pensando que não é para orar pelas pessoas enfermas, mas peçam a Jesus discernimento. Não peçam apenas no grupo do WhatsApp. Irmão, ora lá pelo fulano. Vai lá, você é responsável. Se essa situação chegou para você, primeiro, é porque Jesus quer que você faça tudo que nós já falamos por aqui. E aí sim, venha e peça ajuda para a igreja. Prega a palavra, vai lá, veja se é isso mesmo e tal. Examine, assim como Pedro fez. Ele orou primeiro, né? Depois ele ordenou lá para a jovem e ela, o espírito da morte caiu por terra lá. Beleza? E eu, irmãos, lembrando aqui também, por esses dias, eu precisei arrancar 2 dentes do fundo aqui do meu maxilar. O pastor Glauber tá meio banguela. Mas, o que acontece? Eu estava um pouco ansioso. Mas também, embora estava ansioso, não pedi aí no grupo aí para os irmãos. Veja bem, irmãos, não é errado pedir oração, tá bom? Eu estou falando por mim, entendendo a fé que Jesus capacita a gente. Então, quem tiver fé para isso, amém, creia. Ok? Então, vamos lá. Então, no pré-operatório, eu falei, Senhor Jesus, o Senhor sabe que amanhã eu preciso ministrar para o casal lá pela internet. Então, me guarda, tira a ansiedade do meu coração e eu não quero sentir nenhuma dor, porque a sua palavra diz e eu creio nela e amém. Beleza. Irmãos amados, o Senhor Jesus colocou um dentista lá que o rapaz ele tinha mãos de fada, que eu não senti nada. Para não dizer que eu não senti nada, eu senti a agulhada da anestesia, que dá até um pouco de... até um pouco estranho, né? Receber uma agulhada no osso da boca, mas enfim... Mas foi o único incômodo, né? Ou os únicos incômodos que eu senti, porque foram 4 agulhadas. No mais, eu apenas sentia que o rapaz estava mexendo na minha boca, mas não senti dor nenhuma. Embora ele recomendou tomar lá os antibióticos, comprimidos, tomei, mas falei, Senhor Jesus, vou tomar porque ele mandou, mas é a tua mão. Irmãos, menos de 12 horas depois, eu imaginei que eu ia sentir muitas dores. Vinha alguns pensamentos assim. Vinha, tanto que eu segui a recomendação do médico. Ele falou, no dia seguinte você vai ter que consumir só coisas geladas, no máximo morna ou fria. E beleza, eu comprei lá o açaí, o pote de açaí, tava calor, tal, beleza, iogurte. Mas irmãos, menos de 12 horas depois, tava lá o pastor Glauber pregando o evangelho, já a anestesia tinha ido embora, enfim, e falei tranquilo o evangelho, ficamos 1h30 lá explicando a Bíblia para os irmãos, e depois, no horário do almoço, estava o pastor Glauber almoçando, banguela, né, sentindo que estava faltando dente, mas, claro, com os pontos na boca.
mas estava lá o pastor Glauber e eu agradeci demais a Jesus. Então, eu vou colocar outro vídeo aqui para vocês entenderem aí o que é que o apóstolo Paulo estava explicando aí para Timóteo e para a igreja no dia de hoje. Então, está aí o vídeo, né, do menino que teve aí uma cura de um câncer e as palavras do menino falam por si, né? Que ele diz com bastante autoridade, com bastante amor, envolvido, conectado, ligado, entrelaçado, intimidado com o Senhor Jesus, ou melhor, dentro do seio do Senhor Jesus, íntimo do Senhor Jesus, porque ele diz, é legal ter uma cura de um câncer realizada, sim, mas é muito melhor ser um filho de Deus. E o Senhor Jesus falou, né, que o servo não fica para sempre, mas o filho permanece para sempre. E é isso que nós estamos buscando ensinar aqui para os irmãos hoje. Por isso, muito cuidado aí quando vocês forem impor as mãos ou orar por alguém, cuidado, né? Mas relacionem sempre essa situação, essa experiência com a palavra de Deus, com o Senhor Jesus, enfim, beleza? Bom, irmãos, ainda dentro desse contexto, né, de enfermidades, de tribulações, eu sei, Jesus sabe que todos aqui passamos por elas, né? Eu me recordo aí que durante a semana a própria irmã Cibele colocou um devocional aí, e nele a irmã falava, né, que ela estava passando por problemas atuais, mas que estava usando dessa situação para a glória de Jesus. Então, ela postou aí o vídeo, né? E todos nós passamos por problemas, irmãos. E eu não quero aqui ficar comparando, né? Um problema com o do outro, mas problema no mundo espiritual é problema. São ataques das trevas. É isso que precisa ficar entendido. E nós, irmãos, não precisamos parar na nossa vida com Jesus por causa dele. Antes, pelo contrário. Jesus diz: a minha graça te basta. E hoje, o mensageiro de Satanás me atribulou o dia inteiro, porque o pastor Glauber amanheceu com dor de barriga e daquelas forte. Forte, irmãos. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas o pastor Glauber parecia que estava diante do trono. Quem aqui conhece, né? Aquela banda evangélica aí, né? Diante do trono. Parecia eu hoje. Mas, irmãos, ainda assim eu tive que trabalhar, a empresa convocou, né? E eu tive que ir pro médico lá, mas eu falei, Senhor Jesus, eu sei que a sua graça me basta. Só me dá condição de, na hora do estudo, eu poder ficar sentadinho lá, 1h30, 2 horas, explicando a tua palavra para os irmãos. E aqui estou, irmãos, e glórias a Jesus. Então, a nossa vida não pode parar. E eu vou colocar aqui algumas fotos para que os irmãos vejam o que, mesmo diante de tribulação, nós podemos dar glórias a Jesus. Eu vou colocar aqui o print de uma tela de uma jovem ao qual, algum tempo atrás, eu pedi oração por ela, e talvez os irmãos nem se lembrem, infelizmente, né? Porque isso sim é motivo de dar glórias a Jesus. E eu também, uma vez eu me lembro que eu pedi, talvez poucos se lembrem, mas glórias a Jesus pelos que se lembram, de um irmãozinho que está preso e que eu tenho enviado estudos bíblicos para ele, não pela minha própria vontade, mas porque Jesus me fez entender essa palavra. Eu vou colocar aqui os testemunhos para vocês. Muito bem, meus irmãos. A primeira tela é um print de uma jovem, né, que alegrou muito meu coração. Essa jovem, eu pedi oração por ela, a Isa, trabalha lá na fábrica comigo. E algum tempo atrás eu venho ministrando para ela, ela se declarava como ateísta, né, adepta, se bem que ela tinha alguma referência religiosa pelo fato dos avós frequentarem o templo, mas ela tinha ali muita, vamos dizer assim, os 2 pés atrás com relação a Jesus, enfim. E para a glória de Deus, essa semana aí eu fui abençoado, porque ministrei para ela o Evangelho. Já venho ministrando durante algum tempo, e ela começou a crer no Evangelho, não pela minha capacidade, mas com certeza por entender que obras maiores nós podemos fazer se a gente crer. Ou seja, deixa a enfermidade de lado, deixa o problema de lado, vamos fazer a obra de Jesus. E para a glória de Deus, essa jovem ganhou a primeira Bíblia e ela fez questão de me mandar uma foto aí.
E eu quero pedir que os irmãos continuem orando pela Isa, para que a semente do Evangelho frutifique na vida dela, tá bom? Isso sim é motivo de dar glória a Deus, porque ela tinha uma enfermidade que era a incredulidade, afinal a Bíblia diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, sim ou não? Então isso assim é motivo de dar glória a Deus. Repito, estou colocando esses testemunhos, não é para eu ser um demagogo, mas é para a glória de Deus e para os irmãos verem que o estudo que está sendo pregado, ministrado diante da palavra, para quem tem fé, ele acontece na própria vida, e glórias a Jesus. As segundas imagens são cartas de um irmãozinho que está preso, né? Ele está na penitenciária, aqui do interior de São Paulo, não me recordo agora, mas eu escrevo para ele quinzenalmente, enviando estudos bíblicos, muitos são da irmã Cibele, alguns outros que Jesus já me deu aí, eu escrevi, enfim. E eu lembro que eu comentei dele para os irmãos, inclusive pedindo oferta para vocês me ajudarem a comprarem selos, e glórias a Jesus, porque o selo foi para o irmão poder mandar cartas aqui para fora, e ele me mandou essa cartinha aí, abre aspas, em alguma parte aí, o irmão, e isso me emocionou, eu chorei, que nem uma criança, porque ele diz que esses estudos estão transformando a vida dele, estão mudando a vida dele, e ele pede para que eu não pare. E eu digo para mim mesmo que não sou eu, é Jesus e os irmãos que oram, né? Isso é motivo de dar glória a Deus. Então, quando muitas das vezes a gente está doente, a gente está atribulado, fica só pensando em nós mesmos, vamos levar a palavra de Deus, irmãos, para frente, tá bom? Porque Jesus falou, se nós crermos, obras maiores fazemos. Muito bem. João capítulo 14, versículo 10 até o 13. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha aí, irmãos, relacionando o versículo, Jesus está falando, ó, as palavras que eu vos digo, ó, Jesus fala das palavras e ele relaciona com obra. Então não adianta a gente ter a palavra aqui e não ter a obra ou a fé para praticar as obras do Senhor Jesus, ok? Aí ele vai dizer, ó, crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim, que já explicamos aí na semana passada. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então a palavra vai gerar o fruto que é a obra. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha o versículo 3, irmãos, prestem atenção. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Uhul! Tá aí, irmãos, versículo 13, vamos pegar ele aqui para explicar. Jesus fala, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, ó, tudo. Jesus, ele não diz que ele vai fazer pela metade, ele vai fazer só um pouquinho, ou ele vai fazer muito. Ele diz que tudo que a gente pedir vai ser feito. Para quê? Para que a glória do Pai seja manifesta, irmãos. Então, por que ainda eu não vejo a glória de Deus? Por quê? Porque a palavra não está na minha vida. E aí eu fico dando glória por coisas que nem é de Jesus, ou que estão pela metade. Ok? Então, irmãos, nós devemos orar ou pedir, sim, mas tudo que a palavra mostra que é a vontade de Deus. E a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, eu não lembro agora, mas que é da vontade de Deus, que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Nós sabemos que a verdade é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ok? E lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Está aí, ó. Então, a palavra mostra, vamos dizer assim, resumindo, o amém, a confirmação. Quando você abriu a sua boca, entendendo o contexto da palavra de Deus, a libertação, você abriu a sua boca, opa, Jesus já vem com amém. É aquela história, né? Enquanto o fulano vem com a farinha de trigo, o outro já está lá com o bolo. É exatamente isso, irmãos. Enquanto nós somos obedientes à palavra de Deus, Jesus, eu quero fazer obras maiores no teu nome, eu quero glorificá-lo, eu quero levar a tua semente aos enfermos. Jesus já fala, amém. Está lá, está na palavra, eu só preciso confiar. Certo? Vamos para outro áudio. Eu vou ler aqui alguns versículos. Glórias a Jesus. O pastor Luiz está falando, né? João capítulo 1, versículo 12. Sobre sermos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam. Ah, não, é o irmão Marcos.
Irmão Marcos, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É isso mesmo, irmão Marcos. Ó, serem feitos é uma transformação, é um novo nascer, né? Prestem atenção na conjugação do verbo, pois antes não eram. É isso, irmão. Glória a Jesus. Glórias a Jesus, irmão Marcos, pela sua vida. Então, é bênção. Irmãos, lá em Marcos, capítulo 16, não abram, não precisa abrir. Mas Jesus fala, né? Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos dos enfermos e os curarão. E quantas das vezes alguém aqui pega uma gripe e fala, pastor, eu não vou poder fazer a obra. Não dá. Deixa para outra vez, tá bom? Obrigado pelo convite. Como se a obra fosse minha. Do pastor Luiz, da irmã Cibele, da irmã Ruth, do irmão Marcos. Não é, irmãos. A obra é de Jesus. E tá aí, ó. Jesus está declarando, vai acontecer no meu nome. Versículo 19. Ora, o Senhor, Jesus, ó, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, o que eles fizeram? Os discípulos pregaram por todas as partes. E agora a Bíblia vai dizer, abram os ouvidos, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E tá aí, irmãos. Então a Bíblia está dizendo que estes sinais da palavra de Deus vão nos seguir. Se você tiver fé, é os milagres que vão seguir vocês. Porque a Bíblia diz que a fé de Paulo, de Pedro, era tão grande que as pessoas tocavam nas vestes, nas roupas daquelas pessoas, desses apóstolos, e eles eram curados. E será que a Bíblia dá essa condição só para eles? Nós lemos um texto agora há pouco que o Senhor Jesus disse que pela palavra de hoje nós podemos crer e tudo pode acontecer na nossa geração também. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, ele também disse, ó, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Uhul! Com certeza isso aqui, Paulo está falando não apenas, entre aspas, cura de enfermidades, mas por pessoas que se converteram das trevas para a luz do Senhor Jesus, por causa do ministério desse abençoado apóstolo, que hoje é referência para nós, por causa da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, fica a pergunta, né? Poxa, eu vou chamar o pastor Luiz para orar pelo fulano. Mas será que é o pastor Luiz que tem esse poder? Será que é a irmã Cibele? Será que é a irmã Ruth? Será que é o irmão fulano? Será que é o pastor Glauber? Não. É a palavra que tem poder, esses irmãos têm fé. Eu me lembro aqui dos problemas, né, que a própria irmã Cibele citou aí no último um dos últimos devocionais, né? E gravou o vídeo lá, usando do problema para a glória de Jesus. Quem aqui não se lembra da cura do tornozelo aí do pastor Luiz, não é isso? Né, irmãos? E tá aí a palavra. Mas vejam bem, irmãos, temos que tomar cuidado, porque as pessoas ficarem seguindo milagres. O próprio apóstolo Paulo fala, cuidado, porque os anjos das trevas, né, os deuses, Satanás, pode se transfigurar em anjo de luz. E Jesus falou que no final dos tempos, o anticristo viria com sinais e prodígios, e muitos iriam crer nesses sinais e prodígios. Então, cuidado aí quem fica só perseguindo o milagre, sem perseguir Jesus. Quem persegue Jesus, automaticamente a palavra é uma semente. Repito, não é errado orar para que uma cura aconteça, um milagre aconteça. O errado é achar que Jesus é um enfermeiro, um médico, apenas. Quando Jesus diz que ele é o médico que veio para os doentes, é da enfermidade da alma que Jesus estava falando. E aí, a própria Bíblia diz, tem alguém doente? Chame lá o presbítero, né? Chame o pastor, ou o evangelista, ou o irmão, a irmã. Não é isso que Tiago fala no capítulo 5 aí da Bíblia? Tiago, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler. Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Está alguém entre vós aflito? Ore. Não fica aí reclamando, murmurando. Está alguém contente? Cante louvores. Não fica aí distraído.
fazendo coisas do mundo. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aí, irmãos, apertou agora para o pastor Glauber, né? Apertou. Mas esses dias, o pastor Glauber falou assim, olha, irmã, eu senti isso pela fé, irmãos. Jesus falou, você não vai lá. Não agora, você não vai orar agora. A pessoa, pastor, ora por mim, estou enfermo. Jesus falou, agora não. E o Senhor, mas como? E eu ouvia, agora não. Tenha calma. Enfim, eu soube depois que o pastor Luiz orou pela pessoa. Amém. Passaram alguns dias, ou melhor, no dia seguinte, estava o pastor Glauber lá, explicando a palavra de Deus. Que ela vai dizer aqui, ó. Versículo 15. Vamos ler o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aqui, irmãos, tem um contexto legal, porque, embora a Bíblia está dizendo que cada um de nós devemos ir orar lá por um enfermo da igreja, mas é legal porque ele dá detalhes, A pessoa que foi chamada, o pastor, o presbítero, o evangelista, não importa quem, se tem cargo ou não, mas se tem fé, ele vai até lá orar pelo enfermo, mas ele vai ungir com um azeite. Unção, irmãos, significa cobertura. Talvez você não leve um azeite, mas você vai levar a palavra de Deus, que com certeza é uma unção. Olha o versículo 15. Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. Salvará o doente. Por quê? E o Senhor o levantará. Então Jesus vai levantar o doente para salvação. Então não é cura. Pastor, vem aqui, como se eu fosse um enfermeiro. Como se eu tivesse poder. Eu não tenho poder. Quem tem é Jesus. Por isso Jesus me brecou. Agora você não vai. Porque eu precisava no dia seguinte explicar o que eu estou explicando aqui para vocês agora. Aí eu entendi. Olha lá, olha a sequência do versículo, A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Está aí. Aí o pastor Glauber, no dia seguinte, pôde explicar lá na Bíblia. Irmãos, olha, cuidado, você está vivendo dessa forma, mas aqui a Bíblia manda ir para esse lado, você está faltando com a palavra de Deus, você precisa amar mais a palavra e tal. Irmãos, eu não vou citar o nome da pessoa, porque o objetivo aqui não é constranger ninguém. Tá bom? Mas é edificar. Por isso que o versículo está dizendo, se a pessoa tiver cometido algum pecado, vai ser perdoado. E quantas das vezes nós pedimos oração para os irmãos, mas não queremos a correção da palavra de Deus, por isso a enfermidade volta. Por isso o versículo 16 vai dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros. E às vezes eu estou com uma enfermidade porque eu não consigo perdoar alguém. Fulano, eu errei com você. Confessa aí o teu pecado com a igreja, com teu irmão. Não apenas com Jesus. Com Jesus ele já te perdoou há 2000 anos atrás, mas se posiciona de acordo com aquilo que a palavra pede. Por isso ele vai dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha aí, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uhul! Então, irmãos, se eu tomo esse tipo de atitude, eu me torno uma pessoa justificada em Cristo, logo uma pessoa justa. É aí onde a verdadeira cura acontece. A verdadeira libertação acontece. Que bênção! Olha o versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que bênção, irmãos! Que bênção que o apóstolo Tiago fala aqui. Ok? E muitas das vezes falamos que Jesus, para as pessoas, pode curar, mas não falamos contra o pecado da pessoa. Pastor, mas eu tenho vergonha. Fala da palavra de Deus, irmãos. Deixa Jesus falar por você. Afinal, não foi isso que Jesus falou quando ele curou lá o homem, lá, o paralítico do tanque de Betesda, lá do capítulo 5 de João? Depois da cura, Jesus falou, vá, não peques mais, para que não suceda coisa pior. E é isso que nós devemos fazer, como Tiago está falando. Se falarmos a palavra de Deus, que é a verdadeira fonte de cura, podemos converter um doente, um enfermo espiritual e livrá-lo da morte e da condenação. Claro, essa capacidade não é nossa. E aí, meus irmãos, lá em 3 João, não vou ler, mas é legal porque o apóstolo João, né, ele se apresenta lá naquela carta, né, só tem um capítulo, mas ele vai dizer, 3 João, né, no capítulo 1,
Ele diz lá, ele escreve para um irmãozinho que se chamava Gaio, né? O presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo, né? Aí ele vai falar algo relacionado ao que nós estamos aprendendo aqui. Amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha aí, ó. Então ele relaciona a boa saúde à alma, porque é coisa espiritual. Então não adianta aí ficar relacionando, né, enfermidade apenas como doença, é algo espiritual, certo? E aí, eu preciso dizer que o milagre que Jesus, o verdadeiro milagre que Jesus faz é eterno, irmãos, porque Jesus não cura você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha aí uma doença crônica ou que conhece alguém. O milagre dele não é para 1, 2 dias, ele é eterno. Nós é que precisamos buscar confiança na palavra de Deus, deixar a confiança da medicina, da ciência, enfim. Tem um texto lá da Bíblia, lá de Hebreus 9, lá no versículo 6 e 7, que diz que os sacerdotes da lei de Moisés, quando eles precisavam fazer um ritual, ele tinha que fazer o ritual pelo pecado do povo e por ele, porque ele também era um pecador. E eu digo para os irmãos, é assim que os médicos são para mim hoje. Eu olho para os médicos e eu só vejo isso. Pastor Glauber, você não vai no médico? Eu vou. Mas eu não coloco a minha fé naquilo. Nenhum momento eu coloco, certo? Porque para mim, esses médicos são como os sacerdotes da época. Eles também precisam de tratamento. Quantos médicos não são sepultados aí todos os dias? Ou que ficam doentes? E aí, tem uma frase que eu vou colocar aí, né? Que é uma frase de um tal de um Adib de Atene, um tal de um médico aí. Ele vai dizer, né, sobre os médicos, parece que até um juramento da medicina, né? Quando o médico não pode curar, ele precisa aliviar. E quando ele não pode curar e nem aliviar, ele precisa confortar. O médico precisa ser um especialista em gente. Ou seja, até a medicina reconhece que o poder dela é frágil. Por isso que eu relaciono a medicina, né, com esses sacerdotes da época da lei de Moisés, porque precisava o sacerdote fazer um ritual por ele e pelo pecado do povo, porque ele também tinha pecado. A medicina para mim é assim. Quem tiver fé, diga um amém, glória a Jesus, confia na palavra de Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui ensinando vocês a privar os irmãos de ir para a medicina, porque aí vai da fé de cada um, tá bom? Mas o que eu precisava falar, eu estou falando. Jesus colocou no meu coração. Bom, aí, irmãos, Jesus ele diz, né? Olha, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e tal, e eu vos aliviarei, tal. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso que eu falei está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Irmãos, precisamos confessar, né? Quando entra uma enfermidade, um problema na nossa vida, dá desespero, a alma fica perturbada e tal, não sei o quê. Mas Jesus fala, vinde a mim todos os que estão cansados. Eu vos aliviarei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porém, tem um detalhe no versículo que Jesus fala, aprendei de mim. E aqui está o segredo, lá de Mateus 11, versículo 28 ao 30. Porque muitos querem Jesus como milagreiro, mas não querem aprender a palavra dele, não querem se tornar discípulos, né? Aparecem aqui de vez em quando pedir uma cura, uma bênção. Não é errado, irmãos. Mas o fato é que Jesus está nos chamando para fazer obras maiores no nome dele, para que um dia ele, né, no grande dia da salvação, ele diga, vinde bendito do meu Pai, eu precisei e você fez a minha obra. Você pregou o evangelho na prisão, você visitou o enfermo, você fez, né, você vestiu o que estava em nudez. E nós vamos perguntar, mas Jesus, quando? E ele vai dizer, quando você fez a um desses pequeninos, você fez por mim. E é isso que Jesus quer por nós aqui hoje. Então, irmãos, precisamos parar com o sentimento de vítima quando vier uma tribulação, porque elas vão vir. Afinal, está se aproximando o dia da nossa redenção, ok? Então, nós não temos que ficar apenas atrás das bênçãos sem seguir o abençoador. A Bíblia diz que Deus o Pai ele é galardoador daqueles que os buscam, daqueles que aplicam a fé. É uma recompensa que é gerada, irmão, só pelo fato de termos a palavra. Imagina quando chegarmos lá na glória do céu, ok? Então,
parem de ser vítimas, né, de pensamentos das trevas quando vierem aí as tribulações, mas vamos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no céu, no livro da vida eterna. Isso que eu acabo de falar está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 ao 13, que eu não vou ler. Mas, irmãos, último texto está lá em João 9, né? Nós vamos ler alguns versículos rapidamente e em seguida vamos dar... Meus irmãos, está aí, né? João capítulo 9 é o contexto onde mostra lá que um homem, ele havia sido curado, né? Ele recebeu lá uma bênção, porque Jesus tornou ele de uma pessoa cega para uma pessoa que passava a enxergar. Mas, no início do capítulo 9 do Evangelho de João, os discípulos perguntam: Senhor, por que este homem é cego? Quem pecou? Ele e os pais? Então, até os discípulos, em certo ponto, reconheciam que aquela enfermidade era pecado. Olha aí, que beleza. Mas Jesus dizia, né? Olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas é assim para que se manifeste a glória de Deus. E aí, irmãos, fica aqui a lição. Porque quando Jesus cura aquele homem, né? Não foram os discípulos que falaram glória a Deus, foi o próprio homem. Olha o versículo 24, ó. O homem, então, ele passou a ser interrogado pelos religiosos da época, porque estavam mais preocupados porque era um sábado, que segundo a lei de Moisés não podia acontecer tal obra, né? Eles ficaram mais preocupados com isso do que ver a glória de Deus ali na vida daquele homem. Eles até desconfiaram que se o homem realmente era um cego de nascença. Mas então, olha lá o que vai dizer o versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez, olha, então eles já tinham interrogado a primeira vez. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Então os religiosos falavam que Jesus era um pecador, pelo fato dele quebrar o sábado. Olha o que o homem curado falou. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Uhul! Glória a Jesus. E tornaram a dizer-lhe: o que te fez ele? Como ele te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Uhul! Que bênção, irmãos! Olha a audácia, perdão, olha a ousadia do irmãozinho que fora curado. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Que tremendo, olha a glória de Deus sendo manifesta, né? Aí, versículo 29, nós, os religiosos falando, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. Falaram de Jesus. Versículo 30, o homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abrisse os olhos. Uhul! Olha aí o homem glorificando a Jesus, irmãos. Ele começou a pregar para os religiosos. Vocês têm noção do que estava acontecendo aqui? Não foram apenas os olhos carnais, mas os olhos espirituais daquele homem que foram abertos. Para que vocês aprendam hoje que isso verdadeiramente é obra maior, isso verdadeiramente glorifica a Deus. Versículo 30. O homem respondeu e disse, né? Nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, contudo ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos, aqui ele está falando de Jeová, ora, nós sabemos que o Criador não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ouve. E que desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Olha lá, porque o Criador, para castigar a humanidade, ou a terceira e quarta geração, como aprendemos aqui, ele manda aí pela semente carnal, né, a semente da serpente, uma maldição. Então, uma pessoa ela nasce enferma por causa do pecado do seu tataravô, por exemplo. E aí, o homem reconheceu que era assim desde a criação deste mundo corrupto. Olha, religiosos, olha, seguidores de Moisés, olha, nós sabemos que desde a fundação deste mundo nunca ouviu falar que Deus ouve pecadores. Então aquele homem entendia que ele era um pecador pelo fato dele estar cego, mas que Jesus, ao curá-lo, tocou no coração dele. Jesus então tem poder maior do que o Criador deste mundo, porque o Criador não ouve pecador, mas Jesus ouve. E Jesus traz a libertação. Versículo
33. Se esse que não fosse de Deus, nada poderia fazer. Versículo 34. Responderam eles e disseram: Tu és nascido todo em pecado e quer nos ensinar? E expulsaram-no. Uhul! Glórias a Jesus, por quê? Porque ali, irmãos, Jesus foi glorificado. E aqueles homens cegos, né? Talvez enxergavam com os olhos carnais, mas estavam cegos. E talvez até agora muitos de nós estávamos cegos também. Vamos para o versículo 33. Perdão, versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Então veja lá, até aquele momento, né? Jesus tinha expulsado o espírito de enfermidade, né? O espírito de cegueira lá, a glória de Jeová estava ali naquele homem cego. Jesus expulsa. E aí, então, só depois, né? Porque o homem ele precisou caminhar até um certo tanque, o tanque chamado Siloé. Jesus pega lá barro do chão, cospe lá no barro, faz ali um lodo e coloca ali no olho do homem, nos olhos do homem, e manda o homem ir até o tanque. E eu fico pensando aqui comigo, nossa, que passou na cabeça desse homem andar tantos quilômetros sendo cego, e lá no tal tanque, pegar um pouquinho de água, lavar os seus olhos e depois ser curado. E só depois disso, ele então, até então ele não tinha visto Jesus, ele não sabia como Jesus era fisicamente. Por isso, né, que nós estamos lendo esse texto, que Jesus fala: "Você crê no Filho de Deus?" Então ele nunca tinha visto Jesus, né? Versículo 36. E ele respondeu e disse: Quem ele é, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tem visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Eu creio, Senhor, e o adorou. Uhul! Aqui sim está a verdadeira glória de Deus diante de uma enfermidade, a verdadeira enfermidade na alma. E aí então Jesus termina dizendo: E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo. Só que aqui não é juízo no sentido de condenação, é no sentido de consciência espiritual. Tanto que ele vai dizer agora, ó, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus, os religiosos que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Ó, então eles ficaram incomodados, ó. Disse-lhe Jesus: Se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. E assim nós terminamos o estudo bíblico, né? E a pergunta é: assim como os religiosos fizeram a Jesus, nós também somos cegos? E Jesus falou: Por que vocês dizem que veem, o pecado de vocês permanece? Ou seja, eles tinham uma enfermidade maior do que aquele homem foi curado tinha, certo? E a minha pergunta é, irmãos, qual seria o pecado das pessoas se todo mundo nessa terra fosse cego? Como que nós iríamos, né, apontar os erros dos outros, julgar os problemas alheios? Mas hoje Jesus está trazendo a visão da Bíblia, da sua glória, para que nós possamos a enxergar as coisas como elas são, espirituais. Uma enfermidade não é doença, ela é ataque das trevas. Logo, a palavra de Deus, a transformação é que traz a cura verdadeira, certo? Então, Jesus ele veio a este mundo para trazer juízo, visão. E o que o Senhor Jesus diz nas trevas, nós precisamos dizer na luz, aos telhados, falar do Senhor Jesus para aquele que está atribulado, enfermo, sem esperança. E eu quero que vocês não se lembrem desse estudo bíblico como estudo das enfermidades. Não se lembrem disso. Lembrem-se que, no nome de Jesus, vocês podem fazer obras maiores se vocês crerem. Vocês podem curar aqueles que estão enfermos na alma, levando cada um deles ao conhecimento que Jesus é o Filho de Deus. Levem essas pessoas até Jesus. Sejam testemunhas de Jesus. Não sejam enfermeiros deste mundo, porque Jesus também não é enfermeiro, ok? Testemunha é aquela que fala aquilo que ela vê, aquilo que ela vive. Amém? Glórias a Jesus. Eu agradeço a Deus o Pai por esse estudo bíblico, que essa palavra possa alcançar muitos corações. Em nome de Jesus, eu quero dar a oportunidade para o pastor Luiz terminar aí, se ele quiser, se a irmã Cibele também quiser falar algo aí, e depois os irmãos aí vêm com a oração, né? O pastor Luiz ou a irmã Cibele, não sei, ou o próprio pastor Luiz, e dar aí as bênçãos apostólicas em nome de Jesus.
Graça e paz a todos os irmãos e irmãs, aqui com o meu coração alegre, jubiloso, por entender a palavra de Deus que foi nos concedida nesta noite, e agradecendo a Deus pela vida do pastor Glauber, que tem se disposto a nos ajudar, a ensinar e trazer a palavra do Senhor Jesus. E ele disse, você pode examinar a palavra, se ela é exortação ou se é para você um ensinamento, e eu vou dizer ainda melhor, nós não precisamos examinar, porque esse até é o trabalho do Espírito Santo de Deus o Pai, pois como o pastor Glauber falou, ele recebeu a direção e o Espírito Santo é que diz, como ser feito. E glórias a Jesus pela vida aí do meu amado pastor. Então, irmãos, algo que me chamou a atenção no estudo, quer dizer, muitas coisas me chamaram a atenção e está tudo correto diante da palavra, mas eu achei bastante interessante porque nesta tarde nós estivemos na casa da irmã Cacilda pela primeira vez, fomos conhecer ela, o esposo, pessoalmente, e lá falamos a palavra e nos alegramos bastante, ficamos lá por 3 horas, fomos muito bem recebidos, queremos agradecer a Deus por isso, mas lemos bastante a Bíblia e quando nós fomos dar a palavra final, o Senhor Jesus também nos tocou para estar lendo João 17, a oração do Senhor Jesus, porque a irmã lá tem um pré-diagnóstico de uma enfermidade e nós repreendemos aquela enfermidade e lemos o texto de João capítulo 17, onde é a oração do Senhor Jesus e determinamos que aquela doença vá embora e ela não fique no corpo da nossa irmã. Então, fiquei muito feliz aí, porque Deus o Pai tem revelado para nós, o mesmo revelando também lá para o pastor Glauber, que orando lá pelas irmãs, também orou João capítulo 17. Então, glórias a Jesus. E irmãos e irmãs amados, se você ouviu esse estudo de hoje, e você concorda, dê glórias a Jesus. E se você não concorda, diga misericórdia, Senhor, Isso é que nós podemos falar. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para estar convidando os irmãos para mais uma parte do estudo maravilhoso amanhã. Nós estamos falando sobre a descendência, E agora a parte 2, estaremos trazendo uma palavra também maravilhosa, continuação disso que o pastor Glauber já trouxe hoje. E convidando os irmãos para estar conosco amanhã às 3 da tarde, para nós juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus, porque a Bíblia diz, que nós, pastores, devemos falar e repreender, e ninguém nos desprezará. Então, e ninguém vos despreze, Então, que os irmãos aceitem essa palavra em nome de Jesus, porque eu, pastor Luiz, digo que está tudo correto de acordo com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Eu vou fazer outro áudio para estar orando e dando as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Deus e Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós, Pai amado, entramos na Tua presença com o nosso coração jubiloso, com alegria, por estarmos entendendo a Tua palavra e aceitando, Pai, o Teu querer, o falar do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha usar cada um dos Seus filhos, Pai amado, nos alertando, Pai querido, para esses últimos dias, e nós sabemos, Pai amado, que a enfermidade é algo que tem atrapalhado muitas das vezes os nossos irmãos, mas nós entendemos, Pai querido amado, nesta noite, que pela Tua
palavra, Pai, que ela é vida. Ela tem que ir embora quando nós falamos a tua palavra. Então, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor usou nesta tarde para nós estarmos falando lá com a nossa irmãzinha, com o casal amado, a irmã Calcilda, o irmão Paulo. Pai querido, e que aquelas portas fiquem abertas, Pai, tudo que foi falado nesse dia, Pai, toda a ministração, Pai, todos os nossos irmãos que oraram, Pai, que pregaram a Tua palavra nesse dia, Pai, recebam da Tua bênção, assim como também o pastor Glauber, Pai amado, que com zelo tem buscado em Ti, Jesus, o Teu querer e o Teu efetuar. Por isso nós oramos pelo Teu Filho e pedimos que nenhum ataque das trevas esteja sobre a vida dele e da sua família. Nós determinamos essas coisas, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um dos nossos irmãos e abençoa também o estudo de amanhã, que o Senhor esteja presente e que, Pai amados, os irmãos sejam tocados, Pai, para estar ouvindo a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Jesus pela vida de todos os irmãos que estão conosco, pela vida do pastor Glauber, da Cibele, que deu aí a oportunidade para que ele trouxesse o estudo. E nós vamos agora às bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que participaram desse estudo e também a cada família aqui representada. E também, Pai, os irmãos que vão ouvir durante a semana. Pai querido amado, que todos os irmãos da Missão Embaixadores de Cristo recebam desta bênção, Pai querido, e também a tua igreja que está sobre a face da terra, receba desta bênção. Vamos dizer juntos, amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, espero que vocês tenham sido edificados por esse estudo bíblico. E eu gostaria de pedir a ajuda de vocês de maneira gratuita para o canal. Simples, irmãos, é só deixar o like, colocar alguma coisa nos comentários e compartilhar com outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.